Lucas 18 traz uma sequência de parábolas e encontros de Jesus que revelam a essência da fé, a verdadeira justiça e a dependência radical de Deus. Mas, curiosamente, grande parte da igreja moderna lê esse capítulo de forma superficial, sem perceber a verdade central que Spurgeon chamou de espada que corta a carne da hipocrisia. Enquanto muitos querem apenas as promessas de bênçãos, Lucas 18 nos apresenta o fariseu e o publicano, a viúva persistente, as crianças acolhidas por Jesus e o jovem rico rejeitando o chamado. Tudo nesse capítulo destrói a religião de aparências e expõe o coração que não se humilha. A verdade ignorada é que Jesus não elogia os fortes, os que têm posses ou reputação. Ele exalta o quebrantado, o persistente e o que clama em desespero. E o choque maior é perceber que ainda hoje muitos estão no templo orando como o fariseu, mas voltam para casa condenados. Quem entender Lucas 18 encontrará a chave da oração eficaz, a libertação da falsa justiça e a verdadeira entrada no reino de Deus. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos percorrer passo a passo as revelações de Lucas 18 à luz de Charles Spurgeon. Você vai descobrir porque esse texto é uma espada espiritual contra a religiosidade e como ele pode libertar sua vida de uma fé superficial. Em Lucas 18, Jesus inicia o capítulo com uma parábola que, à primeira vista, parece simples, a história de uma viúva e um juiz injusto. Mas é aqui que encontramos um dos maiores choques do Evangelho, um choque tão profundo que Charles Spurgeon dizia: a oração não é apenas a respiração da alma, mas a prova de que a fé está viva. Quando um homem deixa de orar, ele já não está apenas fraco, está morto. A viúva da parábola é a figura mais frágil da sociedade antiga. Sem marido, sem herança, sem defesa. Uma mulher sozinha diante de um tribunal corrupto. Já o juiz é descrito como alguém que não temia a Deus nem respeitava os homens. Lucas 18:2. É a representação perfeita de uma autoridade sem temor, sem justiça, sem coração. E, no entanto, essa mulher insiste. Ela não possui dinheiro para subornar, não tem amigos influentes, não tem espada para ameaçar. Seu único recurso é voltar, dia após dia, diante do juiz e repetir o mesmo clamor: faz-me justiça contra o meu adversário. Spurgeon comenta que essa parábola não foi dada para nos ensinar que Deus é como o juiz iníquo, mas para mostrar o oposto. Se até mesmo um homem injusto, cansado pela persistência, acaba por atender, quanto mais o nosso Pai Celestial, que ama a justiça, ouvirá os que clamam de dia e de noite. O segredo da parábola está justamente nessa palavra, persistência. Jesus disse claramente no início. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Aqui está a verdade ignorada. A oração não é uma opção, é um dever. E não é um dever frio, mas insistente, perseverante, quase obstinado. Spurgeon dizia em um de seus sermões sobre esse texto: a oração do cristão não é como a flecha lançada ao acaso. É como o martelo que bate, uma vez e outra vez, até que a rocha se quebre. O que desiste cedo prova que não tinha fé. O que insiste, mesmo sem resposta imediata, prova que confia em Deus mais do que nas circunstâncias. A viúva não é uma heroína por sua força, mas por sua fraqueza. É justamente sua vulnerabilidade que a torna símbolo da fé verdadeira. A fé de quem não tem outra saída, de quem depende totalmente de Deus. E o contraste é ainda maior quando lembramos que, no mundo antigo, a viúva era a pessoa mais desprotegida. Assim como o órfão, ela dependia da misericórdia da lei e do coração dos outros. Jesus escolhe esse personagem de propósito. Ele quer nos mostrar que a fé não é um luxo de fortes, mas a respiração de necessitados. Spurgeon reforça essa ideia quando diz: a oração é o grito do mendigo que reconhece a própria miséria.
Não é o discurso do rico que ostenta palavras, mas o gemido do faminto, que sabe que morrerá se não for atendido. E aqui está a verdade, que muitos ignoram em Lucas 18. A oração não é medida pela beleza das palavras, nem pela posição social de quem ora. Ela é medida pela persistência do coração que não larga o altar. Quantos hoje desistem porque oraram uma vez, 2 vezes e não viram resposta? Quantos abandonam a fé porque confundem silêncio de Deus com ausência de Deus? O juiz iníquo da parábola cedeu não por amor, mas por cansaço. Ele disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me moleste. Se até o ímpio cede, quanto mais o Deus justo, que tem prazer em socorrer os seus filhos. Spurgeon resumiu essa lição em uma frase memorável: seja breve ao falar com os homens, mas seja longo ao falar com Deus, porque os homens se cansam da sua voz, mas o Senhor se agrada quando você insiste em buscá-lo. Assim, o primeiro ensinamento de Lucas 18 é simples, mas profundo. Quem desiste de orar já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Quem persiste, ainda que aos olhos do mundo pareça loucura, será ouvido pelo Deus que nunca falha. No final, Jesus faz uma pergunta inquietante. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Observe. Ele não pergunta se encontrará igrejas, pregadores, ministérios ou até mesmo orações. Ele pergunta se encontrará fé, porque a fé verdadeira não se mede pelo discurso, mas pela perseverança de quem ora sem cessar. E Spurgeon conclui: não é a força da nossa oração que move o braço de Deus, mas a força do nosso Deus que sustenta a oração. Se ele demora a responder, não é porque se esqueceu de nós, mas porque está ensinando nossa alma a esperar nele. Se a parábola da viúva e do juiz iníquo revelou o poder da perseverança na oração, Jesus em seguida apresenta uma das mais cortantes parábolas de todo o Evangelho: o fariseu e o publicano no templo. Aqui não há meio termo. A cena é um espelho diante da alma de todos que ousam se aproximar de Deus. 2 homens sobem ao templo para orar. Ambos religiosos, ambos ajoelhados, ambos falando com Deus. Mas apenas um deles desce justificado. E o choque é que não foi o fariseu, o homem exemplar, conhecido por sua santidade pública, mas o publicano desprezado, considerado traidor de sua nação. Spurgeon dizia: esta parábola é como uma faca afiada. Ela corta fundo, porque mostra que a religião do orgulho pode levar um homem ao inferno, enquanto a confissão humilde pode abrir as portas do céu. O fariseu ora em pé e suas palavras estão cheias de si mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lê 18, 11 e 12. Observe, sua oração não começa exaltando a Deus, mas a si próprio. Ele usa o templo como espelho e transforma a oração em discurso de autopromoção. Spurgeon comenta: nada é mais repugnante aos olhos de Deus do que a oração, que é apenas um catálogo de virtudes próprias. Quando um homem entra no santuário para louvar a si mesmo, ele não está diante do trono da graça, mas diante de um espelho de vaidade. O publicano, em contraste, não ousa nem levantar os olhos. Sua oração não é adornada por palavras, não traz lista de méritos. Ele bate no peito, gesto de dor e confissão, e diz apenas: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. H 18:13. Essa é a oração mais curta da Bíblia e, ainda assim, uma das mais poderosas. Spurgeon afirmava: o suspiro do pecador arrependido sobe mais alto que o sermão do orgulhoso. Uma lágrima sincera pode atravessar os céus mais rápido do que 1000 discursos de justiça própria. Jesus encerra a parábola com a sentença que escandaliza os ouvintes:
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lesque 18:14. Aqui está a verdade ignorada. A religião sem quebrantamento não salva. A oração sem arrependimento não alcança o céu. O fariseu representava a elite espiritual, mas seu coração estava cheio de soberba. O publicano era odiado, mas sua alma estava quebrada. E aos olhos de Deus, é melhor uma súplica de um pecador arrependido do que 1000 orações orgulhosas de homens religiosos. Spurgeon dizia em outro sermão: não há música mais doce nos ouvidos de Deus do que a nota quebrada do coração que se humilha. O céu inteiro se curva para ouvir o clamor: tem misericórdia de mim. Se trouxermos essa parábola para os nossos dias, veremos que muitos repetem a oração do fariseu sem perceber. Quantos se comparam com os outros dizendo: não sou tão mau quanto aquele. Eu frequento a igreja, eu dou minhas ofertas, eu sigo os rituais. Mas o problema é que a salvação não está em comparar-se com os homens, e sim em reconhecer-se diante da santidade de Deus. Spurgeon advertia: o homem que se vê grande demais para se ajoelhar será pequeno diante do juízo. Mas o homem que se vê pequeno demais, até para levantar os olhos, será grande no reino dos céus. O gesto do publicano batendo no peito mostra que o problema não estava fora, mas dentro dele. Ele não acusou o mundo, não culpou os outros, não se justificou. Ele entendeu que a raiz da miséria estava em seu próprio coração. E é por isso que sua oração foi aceita. No final, essa parábola destrói 2 mitos da religião moderna. Primeiro, que basta ter boas obras para ser aceito. Segundo, que a aparência de santidade garante salvação. Não. O que justifica um homem diante de Deus é a graça recebida pela fé. E essa fé começa com humildade e confissão. Spurgeon resumiu essa lição em uma frase memorável: entre um homem que carrega os céus nos lábios e outro que carrega o inferno no coração, Deus ouvirá o coração quebrantado, porque o coração contrito é o altar onde ele mesmo habita. Assim, a oração do fariseu continua ecoando nas igrejas de hoje, mas é a oração do publicano que continua abrindo as portas do céu. Logo após expor a diferença entre o fariseu e o publicano, Jesus é novamente colocado diante de uma cena cotidiana. Algumas pessoas trazem crianças para que ele as toque e abençoe. Os discípulos, provavelmente julgando aquele gesto como perda de tempo, começam a repreender os que traziam os pequenos. Mas Jesus se indigna e declara: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Este episódio parece simples, mas é um dos mais profundos de todo o Evangelho. Spurgeon afirmava: nunca subestimem a lição das crianças no colo de Cristo, porque ali se encontra a chave que abre a porta do reino, a simplicidade da fé. O contraste é chocante. Enquanto o fariseu confiava em suas obras e o publicano em sua confissão, agora Jesus mostra que o verdadeiro padrão de entrada no reino não é nem o zelo religioso, nem a experiência espiritual, mas a humildade infantil. Uma criança não entra diante de Jesus com currículo, nem com justificativas, nem com comparações. Ela vem porque confia. Spurgeon dizia em outro sermão: a fé que salva não é aquela que discute com Deus, mas a que se lança nos braços dele, como uma criança cansada que encontra repouso no colo do pai. Os discípulos achavam que estavam protegendo a dignidade do mestre. Aos olhos deles, crianças eram barulho, distração, interrupção, mas aos olhos de Cristo, elas eram o retrato vivo do coração que o Pai deseja encontrar em todo crente. Um coração dependente, sem arrogância, sem cálculo, sem máscaras. Quantos hoje repetem o erro dos discípulos? Quantas vezes as pessoas acham que para se aproximar de Deus é preciso preparar grandes discursos, apresentar longas listas de méritos ou esconder as fragilidades?
Mas o Senhor não exige teatro, ele exige verdade. E a verdade da criança é justamente a ausência de vaidade. Spurgeon pregava com vigor: o Evangelho não é para quem se julga sábio, mas para os que, como meninos, admitem que nada sabem. A escola de Cristo começa com a confissão de ignorância, e o diploma que ele entrega é a vida eterna. Jesus não disse apenas que as crianças eram bem-vindas. Ele afirmou que o reino pertence aos que se tornam como elas. Isso significa que não basta amar a pureza infantil à distância, é necessário encarnar essa postura no coração. O adulto precisa desaprender a soberba, desapegar-se do controle, abandonar a mania de medir-se pelos outros e aprender a confiar. A criança não faz contratos com o pai, não exige garantias legais para acreditar em sua promessa. Ela simplesmente crê. E é isso que Jesus coloca como critério para a salvação. Spurgeon costumava alertar os pregadores: preguem o Evangelho de forma que até uma criança possa entendê-lo, porque a fé que salva não é a do filósofo que calcula, mas a do pequeno que recebe. E aqui está a verdade ignorada. Muitos adultos complicam a fé porque querem raciocinar sobre ela como se fosse uma equação matemática. Querem provas, sinais, recompensas antecipadas. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira fé não é cálculo, é entrega. A imagem das crianças no colo de Cristo é uma repreensão silenciosa ao orgulho humano. Porque elas não disputam quem é maior, não apresentam títulos, não reivindicam autoridade. Elas apenas vêm. E quem vem assim encontra o reino. Spurgeon escreveu uma frase que ecoa nessa cena: enquanto os homens brigam por coroas, as crianças recebem abraços. E quem se torna como uma delas terá a coroa que não se corrompe. No fundo, esse episódio de Lucas 18 revela que o maior impedimento entre nós e o reino não são os pecados externos, mas a soberba interna. Não é a fraqueza que afasta, é a arrogância. Não é a pequenez que condena, mas a grandeza autoatribuída. O que Jesus viu naquelas crianças foi justamente o oposto do fariseu que se exaltava. Enquanto o religioso dizia: graças te dou porque não sou como os demais, a criança apenas vinha, sem palavras elaboradas, sem justificativa, sem máscara. E é esse coração que o Pai justifica. Spurgeon conclui esse pensamento com outra imagem poderosa. As mãos que sustentaram o universo se abriram para segurar pequenos corpos frágeis. E nisso aprendemos que o mesmo Cristo que governa estrelas tem tempo para acolher corações que apenas querem confiar. A cena seguinte, em Lucas 18, é uma das mais impactantes do ministério de Cristo, o encontro com o jovem rico. Ele não era um pecador notório, nem um homem de má reputação. Pelo contrário, era respeitado, moralmente correto e religioso. Ele corre até Jesus, se ajoelha e faz a pergunta que todo ser humano deveria fazer: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? À primeira vista, parece a atitude perfeita. Ele não é indiferente, não é cínico, não é hostil. Ele demonstra interesse sincero. Mas logo Jesus expõe a raiz de seu coração. Primeiro, o Senhor lembra os mandamentos, e o jovem responde com confiança: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aqui vemos o reflexo do fariseu da parábola anterior. Alguém que mede a salvação pela régua da própria obediência. Spurgeon observa: é possível ter uma vida moralmente correta e, ainda assim, um coração escravizado por um ídolo. O jovem rico cumpria mandamentos externos, mas ainda não havia se prostrado diante da cruz que exige renúncia. Então, Jesus toca na ferida. Falta-te ainda uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse convite não era apenas sobre dinheiro, era sobre o trono do coração. Cristo não estava pedindo esmola, mas exigindo soberania. O jovem rico, porém, se entristeceu. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão daquilo que governava sua alma, as riquezas. E assim,
Virou as costas para aquele que era a própria vida. Spurgeon pregou sobre esse texto dizendo: muitos querem Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Querem o céu como destino, mas não a cruz como caminho. O jovem rico saiu triste porque desejava um Cristo barato, um evangelho sem renúncia. Aqui está a verdade ignorada. Não é a riqueza em si que condena, mas a confiança nela. O dinheiro é apenas um pedaço de metal ou papel, mas quando ele ocupa o coração, se torna um Deus. E o problema do jovem rico não era possuir bens, mas ser possuído por eles. Jesus, então, declara: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. A frase chocou os discípulos. E ainda hoje choca, porque a mentalidade moderna é a mesma do jovem rico. Querer juntar céu e tesouro terreno, querer carregar cruz e trono ao mesmo tempo. Mas Cristo é claro. A porta do reino é estreita demais para quem carrega o fardo do orgulho e do apego. Spurgeon dizia: a porta é estreita, mas é aberta. Estreita para o ego, larga para a graça. Estreita para quem quer trazer ídolos, mas suficiente para quem vem vazio. O jovem rico representa muitos que enchem os templos. Pessoas corretas, morais, educadas, mas que nunca entregaram verdadeiramente o coração a Cristo. Estão dispostas a dar tempo, a dar aparência, mas não a dar o trono da própria alma. E quantos hoje repetem a mesma cena? Querem Jesus enquanto ele abençoa, mas não enquanto ele exige renúncia. Querem o Mestre enquanto ele ensina, mas não enquanto ele chama: segue-me. Spurgeon advertia: se Cristo não for tudo para você, ele não será nada. Ele não aceita dividir o coração com outros deuses. Quem o segue deve deixar que cada corrente seja quebrada, ainda que doa, ainda que sangre. É por isso que, ao final desse encontro, a tristeza do jovem rico é tão reveladora. Ele tinha tudo o que o mundo aplaudia, mas saiu sem a única coisa que realmente importa. Ele perdeu o reino porque não quis perder a si mesmo. Jesus encerra esse momento lembrando que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele sabe que o coração humano é naturalmente preso ao ouro, ao poder, à segurança aparente das posses. Mas a graça de Deus é capaz de libertar até o mais orgulhoso. Spurgeon concluiu um de seus sermões assim: Cristo pede tudo, não porque deseja empobrecer você, mas porque deseja dar-se a si mesmo em troca. E quando ele se dá, ele é mais do que 1000 mundos de ouro. Assim, a lição é clara. Quem deseja herdar a vida eterna precisa atravessar a porta estreita, e essa porta só se abre para os que renunciam a si mesmos. Não basta querer a bênção, é preciso querer o Senhor. Não basta buscar vida eterna, é preciso entregar a vida presente. Depois do choque com o jovem rico, que se afastou entristecido, os discípulos ficaram inquietos. Se aquele homem, que aparentemente tinha tudo, moral, religião, respeito social e até desejo de vida eterna, não conseguiu entrar no reino, quem conseguiria? Pedro, sempre impetuoso, falou o que todos pensavam: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Essa declaração não era vanglória, mas quase um pedido de confirmação. Pedro queria saber se o sacrifício deles não seria em vão. Eles haviam deixado redes, barcos, famílias, seguranças terrenas. O que haveria de vir em troca? A resposta de Jesus não foi apenas de consolo, mas de promessa eterna. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por amor ao reino de Deus, que não receba muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Spurgeon, comentando essa passagem, dizia: Cristo não pede nada sem prometer tudo. O pouco que abandonamos é palha diante do ouro que ele nos dá. Nenhum homem, ao abrir mão por amor a Cristo, ficará de mãos vazias no final. Aqui está a chave. Enquanto o jovem rico não quis soltar seu tesouro terreno, os discípulos já haviam feito isso.
E é por isso que Jesus os assegura de que não perderam, mas ganharam. O reino de Deus nunca rouba, sempre multiplica. A recompensa que Jesus promete não é apenas no porvir, mas também neste tempo. E Spurgeon ressalta: quem deixa o mundo por Cristo descobre que Cristo é mais doce que o mundo. Quem perde amigos por causa de Cristo encontra irmãos em todos os cantos da terra. Quem renuncia ao ouro por Cristo encontra riquezas que ladrão algum pode roubar. Isso não significa uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, seguir a Cristo é carregar a cruz. Mas até na cruz há alegria, porque o coração encontra sentido. Os discípulos deixaram casas e barcos, mas receberam um lar espiritual que se estendeu por gerações. Deixaram a segurança das águas do lago, mas navegaram no oceano da graça. Spurgeon pregava com força: deixar tudo por Cristo não é perda, é investimento. O que se abandona por Ele é perecível, o que se recebe dele é eterno. O jovem rico saiu triste porque não quis abrir mão do que tinha. Já Pedro e os demais saíram alegres porque abriram mão de tudo. Esse é o contraste central: a tristeza dos que guardam para si e a alegria dos que entregam a Cristo. E aqui está a verdade ignorada. Muitos ainda pensam que seguir Jesus é perder. Perder tempo, perder oportunidades, perder prazeres. Mas a grande ironia é que só quem perde por ele é que ganha de verdade. Como dizia Spurgeon, nunca vi um homem que tenha se arrependido de ter deixado tudo por Cristo, mas já vi multidões chorando por não terem deixado nada. Jesus, então, abre a perspectiva da eternidade, a vida eterna como herança. O que está em jogo não é apenas conforto terreno, mas destino final. E aqui novamente vemos o contraste com o jovem rico. Ele queria herdar a vida eterna sem soltar nada. Os discípulos herdaram porque soltaram tudo. Essa promessa de recompensa também carrega uma advertência. Não se trata de barganha. Não é entregar para receber em dobro, como alguns pregam hoje. A recompensa não é moeda de troca, é fruto da graça. O que Cristo promete não é prosperidade terrena, mas plenitude espiritual e certeza de vida eterna. Spurgeon adverte contra os que distorcem esse texto. Cristo não é corretor da bolsa para negociar sua devoção. Ele é Senhor. E quem o segue deve fazê-lo por amor, ainda que não houvesse recompensa. Mas a maravilha é que, mesmo assim, ele dá mais do que merecemos. Esse é o mistério. Quem deixa por amor, recebe muito mais do que deixou. Quem perde vida por Cristo a encontra. Quem renuncia ao presente ganha a eternidade. E quem solta as correntes descobre que estava preso a ilusões. No final, Pedro não precisava temer. A renúncia dele e dos outros não foi um salto no vazio, mas um passo para a glória. E todo aquele que hoje escolhe abrir mão do que o prende por amor a Cristo, recebe a mesma promessa: não ficará sem recompensa. Spurgeon encerrou um sermão sobre esse tema com palavras que ecoam como martelo. A cruz pode custar caro, mas o céu é gratuito. O que você entrega não é nada comparado ao que receberá. O cristão que perde o mundo ganha a Cristo, e ganhar a Cristo é ganhar tudo. Após falar sobre a recompensa dos que deixam tudo, Jesus toma os 12 de parte e lhes anuncia algo que quebraria qualquer expectativa humana. Ele seria entregue, zombado, ultrajado, cuspido, açoitado e morto. O Messias que os discípulos seguiam não marcharia para um trono terreno, mas para a cruz. E mesmo assim, Jesus já lhes garantia a vitória. Ao terceiro dia ressuscitará. Contudo, o Evangelho registra que eles nada compreenderam destas coisas. Não era falta de inteligência, era cegueira espiritual. Eles viam Jesus operar. Milagres, ouviam sua voz, caminhavam ao seu lado, mas não conseguiam entender a essência do plano divino. Queriam glória sem dor, vitória sem cruz, coroa sem espinhos. Spurgeon dizia:
Não há maior cegueira do que a do homem que anda com Cristo, mas ainda insiste em imaginar um Cristo à sua própria maneira. Essa é a realidade dos discípulos. Esperavam um rei guerreiro, mas não um cordeiro imolado. Essa cena nos confronta profundamente, porque mostra que é possível estar perto de Jesus e, mesmo assim, não enxergar a verdade. Quantos hoje frequentam templos, leem as Escrituras, cantam hinos, mas ainda não compreendem a centralidade da cruz? O choque dessa revelação é que Jesus não esconde a dor. Ele não suaviza, não mascara, não promete uma estrada fácil. Pelo contrário, anuncia perseguição, humilhação e morte. E ainda assim diz que essa é a vontade do Pai. Spurgeon pregava com intensidade. A cruz não foi um acidente, foi o propósito. Cristo não foi vencido pela morte, ele a venceu atravessando-a. A redenção não foi improvisada, foi decretada antes da fundação do mundo. Os discípulos não entenderam porque ainda estavam presos a uma visão terrena de vitória. Queriam o triunfo imediato, o reino visível, a libertação política. Mas Jesus estava falando de algo infinitamente maior. Libertação do pecado, vitória sobre a morte, reconciliação eterna com Deus. Essa cegueira dos discípulos é, na verdade, um espelho da igreja moderna. Muitos querem um evangelho de milagres, mas não de sangue. Um Cristo que cura, mas não que exige renúncia. Um Messias que consola, mas não que confronta. Spurgeon alertava: não pregue Cristo sem cruz, porque isso é pregar outro evangelho. O Cristo que salva é o Cristo que sangra. Sem o Calvário não há perdão, sem o sangue não há redenção. O que Jesus revela nesse anúncio é o coração do evangelho. A salvação não vem pelo mérito humano, mas pelo sacrifício do Filho de Deus. Os discípulos só entenderiam isso plenamente após a ressurreição, quando o Espírito Santo abriria seus olhos. Até lá, eles tropeçariam, fugiriam e até negariam o Mestre. Mas essa cegueira temporária se transformaria em clareza ardente quando contemplassem o Cristo ressuscitado. E essa é a esperança para nós também. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, mesmo quando sua vontade parece estranha ou dolorosa, Ele nos conduz para além da nossa visão limitada. A cruz, aos olhos humanos, parecia derrota, mas aos olhos de Deus era o triunfo absoluto. Spurgeon, em uma de suas mensagens sobre a cruz, disse: o mundo zombou quando viram Cristo pregado, mas naquele madeiro ele esmagava a cabeça da serpente. O que parecia fraqueza era a força eterna. O que parecia fim era o início da vitória. Essa lição de Lucas 18 é profunda. Precisamos reconhecer nossa cegueira espiritual e depender da revelação de Deus. Não basta estar perto do templo, nem andar ao lado de Jesus. É preciso que nossos olhos sejam abertos pelo Espírito. Só assim compreendemos que o caminho para a glória passa pelo Gólgota. O anúncio da cruz é também um convite. Jesus não apenas carregaria a sua, mas chamaria cada discípulo a carregar a sua própria. E Spurgeon afirmava: não há cristianismo sem cruz. Se você tem uma religião que não custa nada, é porque você tem uma religião que não vale nada. Os discípulos ouviram a promessa da ressurreição, mas não conseguiram enxergar além da sombra da morte. É assim que muitos vivem, focados apenas na dor presente, incapazes de ver a glória futura. Mas a mensagem de Cristo é clara. A cruz é passagem, não destino. O sepulcro é trânsito, não morada. Por isso, quando a escuridão parece sufocar, lembremos, ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele vive, também viveremos. Depois de anunciar sua morte e ressurreição, Jesus se aproxima de Jericó. Ali, à beira do caminho, um cego mendigava. Ele ouve o alvoroço da multidão e pergunta o que está acontecendo. Respondem-lhe: é Jesus de Nazaré que passa.
E então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui vemos um contraste final e profundo. Enquanto os discípulos viam Jesus com os olhos naturais, mas permaneciam cegos para o plano da cruz. Esse homem, cego fisicamente, enxerga espiritualmente quem é Cristo. Ele não o chama de mestre de Nazaré, mas de filho de Davi, título messiânico. Mesmo sem visão, ele vê mais do que toda a multidão. Spurgeon comentava: muitos têm olhos claros, mas corações cegos. Este homem, com olhos mortos, tinha uma fé viva. Ele não via o sol, mas via o Salvador. A multidão tenta calá-lo. Sempre haverá vozes tentando silenciar os clamores de fé. Mas ele grita ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A insistência desse clamor ecoa a perseverança da viúva do início do capítulo. Lucas 18 começa com uma mulher importunando um juiz injusto e termina com um cego importunando o juiz justo, e Jesus para. Essa é uma das frases mais belas das Escrituras. O Senhor do Universo, a caminho da cruz, interrompe seus passos para ouvir o grito de um mendigo à beira do caminho. Spurgeon dizia: a oração sincera pode deter o próprio Filho de Deus em sua marcha. O clamor do necessitado é mais poderoso que o ruído de uma multidão. Quando trazem o cego até ele, Jesus pergunta: que queres que te faça? A pergunta pode parecer óbvia, mas é um convite à fé explícita. E o homem responde: Senhor, que eu veja. O pedido é simples, direto, sem rodeios. Assim como o publicano pediu misericórdia e a criança apenas recebeu o abraço, o cego pede visão. É a oração da alma que sabe exatamente o que precisa. Luz. Jesus declara: recobre a vista. A tua fé te salvou. E imediatamente o homem vê, mas não apenas vê, segue a Jesus, glorificando a Deus. O milagre não termina na cura, mas no discipulado. O homem que antes estava parado à beira do caminho, agora anda no caminho com Cristo. Spurgeon refletia: há muitos que pedem apenas bênçãos temporais, mas o verdadeiro milagre é seguir a Jesus depois da bênção. A fé que pede cura deve ser a mesma que caminha em obediência. Esse episódio é a chave de Lucas 18. O capítulo todo fala sobre quem realmente enxerga diante de Deus. O fariseu achava que via, mas estava cego em sua justiça própria. O publicano confessou sua cegueira moral e foi justificado. O jovem rico olhou para Jesus, mas não viu o valor eterno do chamado e se afastou. Os discípulos ouviram o anúncio da cruz, mas não enxergaram o mistério do Calvário. E, finalmente, um cego à beira do caminho viu o que todos os outros não viram, que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido. Spurgeon resumiu assim: a pior cegueira não é a dos olhos, mas a do coração que rejeita a Cristo. E a maior visão não é a do sol que nasce, mas a do Salvador que brilha na alma. A pergunta que ecoa para nós hoje é: qual visão temos buscado? Muitos vivem correndo atrás de conquistas terrenas, mas não veem a eternidade. Muitos enxergam a Bíblia como tradição, mas não veem o Cristo vivo dentro dela. Muitos têm religião, mas não têm revelação. O cego de Jericó nos ensina que a fé verdadeira é persistente, humilde e direta. Ela clama mesmo quando tentam calar. Ela reconhece Jesus pelo que ele é, não pelo que os outros dizem. Ela pede luz, e ao receber, não volta para casa. Mas segue o mestre. Spurgeon encerra esse ensino com uma frase poderosa: se você pedir a Cristo apenas para abrir seus olhos, Ele o fará ver mais do que estrelas e montanhas. Ele o fará ver a glória de Deus. E uma vez que você enxergar, nunca mais desejará andar nas trevas. Assim, Lucas 18 termina com um homem que era cego, mas agora vê e segue. O capítulo começa com a viúva persistente e termina com o cego persistente. Ambos ensinam que o reino de Deus não é para os fortes e orgulhosos, mas para os que clamam, insistem, confessam e seguem. Se essa mensagem abriu seus olhos para a verdade de Cristo,
Não guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a oração persistente, a humildade, a simplicidade e a renúncia são o caminho para o reino de Deus. Inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe, porque aqui nós não pregamos um evangelho de conveniência, mas a palavra que confronta e transforma. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos e deixe nos comentários uma confissão pública de fé escrevendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse será o selo da sua oração diante de Deus e o testemunho da sua fé diante dos homens. Que o Espírito Santo desperte sua alma e que a verdade de Lucas 18 continue ecoando em sua vida até o dia em que veremos o Príncipe da Glória face a face.